Mais uma vez um prazer estar na cidade de Campinas, prazer estar na presença do vereador. Grandes atuações, grandes falas em nome da saúde visual. Não em nome da categoria e não na tentativa de inventar uma profissão, né, vereador? Na tentativa só de ver resguardado o direito da população ao acesso a uma ferramenta de cunho científico e social. Uma profissão a mais na oferta de um adequado serviço de saúde para a população. Ela vai ter liberdade de escolha em qual profissional ela vai procurar. A administração pública vai ter liberdade de escolha qual profissional ela vai contratar para colocar em qual nível de atendimento. Nós temos níveis de atendimento, a legislação que trata do Sistema Único de Saúde trata desses níveis de atendimento, o nível primário, o nível secundário, o nível terciário. Toda a legislação do mundo que regula sistemas de saúde tem esses níveis de atendimento, trata que esses níveis de atendimento têm que se comunicar, tem que ser inter e multidisciplinar o atendimento, ou cuidado para com o cidadão, justamente para o erário, para o cofre público, esse serviço sair mais barato e para o cidadão ele ser mais eficiente. Para o cidadão não sofrer na mão do Estado, para o cidadão ter condições de se desenvolver socialmente, na sua parte educacional e na sua parte laboral. Essa é a lógica do projeto. A lógica do projeto é só reconhecer e regular, por uma questão burocrática, como que o município vai aprovar ou não a instalação de um gabinete. Ninguém está aqui debatendo a criação, a invenção da roda, a criação de uma profissão. Nós estamos aqui para legitimar, através de uma lei municipal, que o município, através de seus órgãos competentes, vai poder conferir, emitir um alvará sanitário para o profissional ter segurança jurídica de se instalar, para entregar para a população nada mais do que o Estado, enquanto instituição de ensino, que toda a área de ensino do Estado é uma concessão, todo o ensino é uma concessão de Estado, o Estado qualificou, o Estado deu capacitação para esse profissional. E isso é uma jabuticaba, é uma invenção brasileira, a optometria. Nós vimos aqui pelas várias falas que não. E pasmem, a medicina brasileira, a oftalmologia especialmente, traz seus representantes aqui para casa para dizer que é um risco esse profissional estar atuando, mas esse discurso é totalmente contrário ao que a medicina no mundo inteiro fala. E mais, o que chama mais atenção, é um discurso totalmente contrário ao que o maior órgão da especialidade no mundo, que é o Conselho Internacional de Oftalmologia, fala. O Conselho Internacional de Oftalmologia fala que o optometrista é essencial, é primordial para um sistema de cuidados à saúde visual. E aqui o discurso deles é outro. O discurso deles é de medo e de desconhecimento. É desinformar e amedrontar. É a técnica, sempre, para colocar nas autoridades públicas a pulga atrás da orelha, justamente dentro daquele discurso que o colega que antecedeu falou. Quem vai assumir o risco? Quem vai assumir o risco de o cidadão ficar 1 ano na fila e ficar cego? Não respondem. Quem vai assumir o risco? E o pior de tudo, isso não é só o problema. O pior de tudo é o cidadão ficar 1 ano, 2 na fila, e quando for atendido, por conta do corporativismo médico, ele ser atendido por um médico que não vai ter condições de atestar ou de conhecer aquelas decantadas mais de 3 mil doenças, sabe por quê? Que o próprio Ministério da Saúde já identificou que o número que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia reporta para todo mundo e grita aos 4 ventos, do número de oftalmologistas que eles têm, como ele disse aqui, que nós temos oftalmologistas suficientes para atender a população, né? O próprio Ministério da Saúde já falou que esse número que eles informam está 350% superestimado. Esse número é 350% a mais do que efetivamente existe, porque a grande maioria dos médicos que atendem a saúde visual no país não tem residência em oftalmologia. Nós não temos, no Conselho de Residência Médica, nós não temos registrados mais de 6 mil profissionais com residência. E esse registro, com 6 mil, não estou contando ali os que se aposentaram, os que faleceram e os que mudaram de país, ou que mudaram de especialidade. Imaginem quantos médicos, efetivamente, oftalmologistas, nós temos trabalhando hoje no país. Então, o discurso de risco é um discurso para a plateia, é um discurso para amedrontar e um discurso para desinformar. E o pior, essa falta de conhecimento para indicar óculos, ou seja, para fazer a refração, é reconhecida pelo próprio, um dos principais órgãos da medicina no país, oftalmologia no país, que é a SOBLEC, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato. Um de seus ex-presidentes, o doutor Hamilton Moreira, falou claramente, numa revista da própria instituição, que estava preocupado com o fato de não ser ensinada a refração
para os residentes em oftalmologia. Acredite, vereador, eles são autodidatas em refração. Eles não têm nenhum conhecimento no assunto. E mais, por que o optometrista não teria condições de identificar as doenças ou de identificar, de diferenciar o olho saudável do olho doente? Se ele vai para o banco acadêmico, um banco acadêmico que é construído, que é edificado, que é fiscalizado, que é autorizado, com base numa grade curricular, justamente para qualificar para isso. Todas as pessoas que vão estudar optometria não têm capacidade de cognição, não têm inteligência, só tem inteligência quem vai fazer medicina. Talvez esteja acontecendo uma repetição, infelizmente, do nosso ministro da Saúde, né? Nosso atual ministro da Saúde diz que quem faz medicina é do banco da frente, quem faz direito e outras faculdades é do fundão. Ele teve, infelizmente, a infelicidade de dar essa declaração. É o endeusamento de uma atividade sendo defendida num cargo público de alta importância para a saúde, infelizmente, se fazendo essas diferenciações, essa elitização, com preconceito, como disse aqui meus antecessores, desde o banco acadêmico. É um discurso que quer desinformar, que quer subestimar a inteligência das autoridades, colocando medo, fazendo com que as pessoas não tenham coragem de defender a atividade, outras atividades da saúde, outras profissões da saúde, e aí vem se defendendo um decreto de 1932, dizendo que ele está válido, e a gente se questiona por que o ortopedista pode então estar atendendo. O mesmo dispositivo que proíbe o optometrista de ter consultório, proíbe o ortopedista. Ninguém nunca me respondeu. O único advogado do conselho de uma associação médica que me respondeu a esse questionamento, sabe o que ele disse? Isso aí é problema do ortopedista, vai conversar com eles. Ou seja, lava as mãos para uma coisa que é óbvia. Proíbe porque em 32 era todo mundo prático, inclusive ortopedista. Atendiam o que chamava oficina de ossos. Eu brinco que eles botavam uma tala e receitavam 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso e mandavam o cidadão para casa. Era isso em 1932. E por isso que existia essa lei de 32 para proibir o ortopedista e o optometrista. Os dois eram práticos. Nenhum deles passou por um banco acadêmico, nenhum deles passou por uma aprovação regulada e fiscalizada pelo Estado. E hoje a realidade é totalmente diferente, reconhecida por Organização Mundial da Saúde, por Unesco, pelo próprio Conselho Internacional de Oftalmologia. Nós só temos aqui, do ponto de vista jurídico, uma lei para evidenciar e decantar, que é a própria lei de regulamentação da medicina. Os colegas tratam a regulamentação como se fosse algo necessário para eu poder exercer a atividade. Essas leis de 1932 é a primeira lei de regulamentação de medicina no país. Em 1932 foi o primeiro momento que a medicina foi regulamentada no país. Se a lógica dos colegas tivesse alguma razão de existir, eu teria mais um questionamento que com certeza vai ficar sem resposta. Antes de 32, exercer a medicina era ilegal? Eu preciso de uma regulamentação para exercer a atividade? Ano passado, em 2018, foi regulamentada pela primeira vez a profissão de esteticista. Há quantos anos conhecemos profissionais esteticistas? E quantas profissões nós não temos hoje regulamentadas, a exemplo da optometria? Nós temos apenas 72 ou 73 profissões regulamentadas no país. Regulamentação é um estabelecimento de limites. Infelizmente, a medicina gastou 10 anos do Congresso Nacional de trâmite dessa lei do ato médico, a 12.842 de 2013, e não teve em nenhum momento, a preocupação de cuidar da população. A preocupação dela foi com o artigo 4º para dizer assim, é privativo da medicina. A preocupação deles era essa, definir o que é ato médico. Isso aqui é meu, ninguém mexe. O que dá dinheiro é meu. Essa é a lógica. Porque há quanto tempo nós temos acupuntura? Nós temos parecer do Conselho Federal de Medicina, de um pouco mais de uma década atrás, dizendo que a acupuntura é efeito placebo, que não tem nenhum tipo de eficácia. Agora eles dizem que é ato médico. Começou a dar dinheiro, virou ato médico. Essa é a realidade, infelizmente. E assim a gente vai descortinando qual é o efetivo e verdadeiro objetivo do discurso. Nós não vamos nos esmorecer, vamos continuar firmes, principalmente diante de pessoas como o vereador, que vem nos dando um apoio tremendo e merece efusivo reconhecimento da instituição e dos optometristas e da população local. Nós precisamos dar apoio a esse tipo de iniciativa e esse tipo de pessoa pública que honra o cargo que ocupa e não teme a pressão de poderosos, sempre em busca do bem comum e do interesse público. Obrigado a todos e sigamos na luz do Senhor. Obrigado.